Agora, é claro, a Bíblia ensina que Deus endurece quem primeiro se endurece. Deus endureceu a nação de Israel para ela não entender e receber o Evangelho de Cristo Jesus, na sua grande maioria. Por quê? Porque consistentemente, sistematicamente, a nação de Israel rejeitou a Deus e os seus enviados, a começar de Moisés, a começar dos profetas, dos reis piedosos, dos juízes que Deus mandou. Muitos foram mortos, outros foram rejeitados, outros foram escarnecidos. Você pode ler a lista lá em Hebreus capítulo 11, que chama esses homens de heróis da fé, rejeitados pela nação de Israel. Mataram os profetas e finalmente mataram o Filho de Deus. Como resultado, então, veio o endurecimento sobre a nação, para que não visse, não compreendesse, não cresce, não aceitasse e não fosse salvo. Como essa é uma afirmação pesada, Paulo comprova com duas citações do Antigo Testamento. A primeira está aí no verso 8, é uma citação do profeta Isaías. Como está escrito, diz Paulo: Deus lhe deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Já o profeta Isaías havia anunciado que Deus haveria de derramar sobre aquele povo rebelde, não o Espírito Santo, mas um espírito de entorpecimento. A gente sabe o que é ficar entorpecido. Às vezes a gente toma um remedinho para dor muscular, ou sei lá, para artrite alguma coisa, e aquele remédio deixa a gente meio baqueado, né? A gente não pensa, não pode nem dirigir, né? A mente fica um pouco pesada e tudo, a gente fica entorpecido, não consegue, eu pelo menos não consigo ler ou ler com atenção, né? O foco se perde. Tem outros exemplos que a gente poderia dar sobre entorpecimento dos sentidos. Os sentidos não funcionam bem. Deus derramou um espírito de entorpecimento sobre os judeus, para que eles vendo não vejam, ouvindo não entendam, como Paulo diz aqui no verso 8, e isso até o dia de hoje, até o dia em que Paulo estava escrevendo essa carta, e nós dizemos até os nossos dias. A segunda citação é de Davi, está no verso 9 e 10, e é baseada no Salmo 69, de 22 a 23. Lá Davi disse, falando dos inimigos de Deus: torne-se-lhe a mesa em laço e armadilha em tropeço e punição. A mesa é uma referência aos banquetes de fraternidade, de alegria. Era momentos de celebração, era na mesa e ao redor da mesa que os judeus se ajuntavam para, diante de um banquete, celebrar uma vitória ou celebrar aquilo que eles entendiam que eram as grandes obras de Deus. Davi diz que estas coisas que parecem para eles motivo de celebração e de alegria, na verdade se torne em laço, em armadilha, em tropeço e punição. Ou seja, aquilo em que Israel se alegrava, Deus transformou em laço, tropeço e punição. E Davi continua: escureçam-se-lhe os olhos. Veja como é parecido com o que Isaías disse, não é? Que os seus olhos fiquem escurecidos, quer dizer, que eles não consigam enxergar, que eles não consigam ver, para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas, como alguém que é escravo, que está servindo, ou alguém que teve a espinha quebrada. Isso Isaías e Davi disseram da nação de Israel. É como se Paulo dissesse: esse endurecimento não sou eu que estou inventando. Na própria lei dos judeus, nas escrituras dos judeus, já estava profetizado que Deus haveria de mandar um espírito de cegueira, de entorpecimento sobre eles, de tal maneira que aquilo que eles julgavam que era motivo de festa, aquela mesa se transforma em castigo, em laço e em armadilha. E com isso, Paulo está explicando duas coisas. Primeiro, por que é que a nação de Israel, na sua maioria, rejeitou o Messias? Resposta está aqui: o que Israel busca não alcançou,
e Deus lhe deu espírito de entorpecimento. Deus endureceu o coração deles por conta de toda a sua incredulidade. Segunda coisa que Paulo está fazendo aqui é dizer: todavia essa rejeição não é total, porque entre os judeus há um remanescente fiel, eleito pela graça de Deus, que creu em Jesus Cristo, como eu, como aqueles 7.000 de Baal e como os centenas e milhares de judeus espalhados pelo Império Romano no primeiro século, que creram em Jesus como Senhor e Salvador. O que isso tudo tem a ver conosco hoje? Que lições nós podemos tirar para nós? Eu creio que nós podemos tirar algumas lições para nós. A primeira delas é que essa passagem, bem como o livro de Romanos como um todo, aliás, como todo o Novo Testamento, como a Bíblia toda ensina, a salvação é um dom de Deus, é pela graça e pela misericórdia de Deus. E Deus faz isso aos seus amados, aos seus eleitos, que Ele escolheu antes da fundação do mundo. Os demais Deus deixou entregues à dureza do seu próprio coração. E você me pergunta: pastor, como é que eu sei que eu faço parte desse povo eleito de Deus? Como é que eu sei que eu faço parte do remanescente fiel aqui na minha nação, no meio da minha família? Como é que eu sei que eu sou de Deus? A resposta é, como vocês podem ver pelo texto, que ser eleito em Israel significava crer no Messias e saber que o caminho da redenção é pela graça de Deus e não por obras. Se você crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e a sua esperança está nele somente, e o desejo da sua alma e da sua vida é servi-lo aqui nesse mundo, e você é eleito, tenha certeza da sua salvação e louve a Deus e glorifique a Deus por isso. Essa é a primeira aplicação que eu quero fazer aqui. Segunda, às vezes você pode pensar que você é o único que restou. Às vezes ser cristão é alguma coisa bem solitário, na universidade, no trabalho, na família ou na cidade. A gente olha assim para um lado e para o outro e diz: Deus é o fim, só sobrou eu aqui de fiel. Saiba que Deus tem 7.000 além de você, usando a expressão de Deus ao profeta Elias. Você não está só. Deus elegeu muitos para a redenção e salvação. Deus tem muito povo nessa cidade. Os eleitos são multidões de multidões, miríades de miríades. Não foi essa a visão que João teve do trono de Deus no dia da glória? Uma multidão de miríades de todas as nações, línguas, povos e tribos, louvando a Deus e glorificando o nome de Deus. Então você não está só. A sua fé é a mesma fé de milhões de pessoas nesse exato momento e de milhões de outras que já viveram em 2000 anos de história e antes de Cristo vir ao mundo, como aqueles 7.000 fiéis na época de Elias. A nossa fé, ela é universal, ela é uma fé católica. A palavra católica significa exatamente isso, não é? Que ela é uma palavra que significa da totalidade do mundo conhecido, não é? Que infelizmente ficou apropriada pela Igreja Católica. Mas a nossa fé é católica no sentido de que ela abrange o mundo todo. Há milhões de pessoas que hoje professam a mesma coisa e que estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então você não está só. Mas eu quero fazer aqui uma terceira aplicação disso que nós ouvimos hoje. É o fato terrível e extremamente difícil de falar, de que Deus endurece pecadores. Deus endurece pecadores. Deus cega os olhos de pecadores. Deus lhes manda um espírito de torpor, de endurecimento, para que eles não vejam, não ouçam, não creiam e não se convertam. Eu sei que isso é difícil de ouvir, não é? Porque a gente está acostumado a um evangelho que diz assim: não, Deus, não é? Deus, não, nem pensar, Deus quer salvar a humanidade toda. Ele não salva porque o homem não deixa. Deus quer salvar fulano, mas fulano não quer ser salvo. Então vale a vontade de fulano. Deus quer salvar Maria, mas Maria não quer ser salva. Então Maria vai para o inferno e Deus dizendo: Maria, Maria, né? E Maria indo para o inferno e Deus não pode fazer nada. Não é esse o Deus que a Bíblia fala. Esse Deus, nosso Deus, Ele é soberano e Ele é Senhor de tudo e de todos.
Se você é salvo somente pela graça e misericórdia dele. Se você vai ser condenado, você vai ser condenado porque o seu coração foi endurecido por conta da incredulidade do seu coração. Deus endurece quem se rebela contra ele, como foi a história de Israel. Esse espírito de endurecimento veio por conta da rejeição crônica de Israel. E eu fico pensando na quantidade de pessoas que há nas igrejas evangélicas, que ouvem o evangelho desde criança, que cresceram debaixo da orientação de pais piedosos e crentes, e que se tornaram adolescentes e jovens, e ouvem, se acostumam, entram no ouvido, saem no outro, e eles vão resistindo, não querem, até que um dia Deus diz: então seja feita a tua vontade, vou entregar você ao seu próprio coração. E agora Deus passa a endurecer. Tem uma passagem no Antigo Testamento a respeito dos 2 filhos do sacerdote Eli. Esses 2 filhos, Hofni e Finéias, foram feitos sacerdotes depois de Eli, mas eles não andavam no caminho do pai. Eles eram desobedientes, praticavam imoralidade com as mulheres na congregação, eles roubavam da oferta que o povo trazia para Deus, e grande era o pecado desses homens. E Deus mandou um profeta falar com eles, mas diz o texto lá, eles não quiseram ouvir, porque Deus os queria matar. Porque Deus já estava resolvido a condená-los, de tanto eles resistirem à vontade de Deus. É o mesmo Deus, é o mesmo Deus. Tem pessoas que dizem assim: eu vou viver a minha vida, vou experimentar a vida, vou transar com meu namorado, viver uma vida legal, viver uma vida de pornografia, todos os prazeres que o mundo me dá, e aí quando eu tiver uns 50 anos eu vou me converter. Você não pode se converter por você mesmo. Você não pode se converter por você mesmo. Você não tem condições de se regenerar, de abrir os seus próprios olhos. Você não consegue dobrar a sua vontade para que ela se curve diante de Cristo Jesus, não é quando você quer. Por isso que a Bíblia diz hoje: se ouvires a sua voz, não sejais rebeldes. Está no salmo que nós lemos, como aquela congregação de Israel no deserto. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Que Deus aplique essa palavra nos nossos corações, para que nós possamos nos regozijar na sua graça, em sermos parte do povo eleito de Deus, para o louvor da sua glória. Ó Deus, faz com que essa palavra frutifique nos corações presentes aqui, de que ela produza o fruto que o Senhor determinou. Eu oro por aqueles que vêm endurecendo o seu coração, que estão procrastinando, adiando o dia de se arrepender e de te buscar. Senhor, fala a estas pessoas antes que seja tarde. Nós oramos também pelo teu povo fiel que aqui se encontra, pelo remanescente fiel segundo a eleição da graça. Renova-os, fortalece-lhes a fé, enche-os de alegria, para que vivamos para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém.